Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos, desejando-vos um bom dia. Os judeus estavam a antecipar a vinda do Messias. Eles sabiam que era o período profetizado para a vinda do Messias. Conheciam isso através de várias profecias, particularmente de Daniel 9, 25 a 26 e à volta desse período. Sabiam que Deus tinha dado uma boa indicação de quando o Messias viria. E por isso estavam a antecipar a sua vinda. E por isso sabiam, podiam imaginar bem quando é que o Messias nasceria também. E por isso vem, podem ver comigo, se faz favor, em Isaías capítulo 9, Isaías capítulo 9, que eles esperavam o cumprimento desta profecia, que diz, capítulo 9, Isaías 9, versículo 6, assim, porque um menino nos nasceu. Quem é este menino que está a falar? Um filho se nos deu. Quem é este menino que está a falar que nasceu, que lhes foi dado? Diz assim, o governo está sobre os seus ombros. Esse menino veio a ser o nascimento de Jesus Cristo. E diz assim, o seu nome será Maravilhoso Conselheiro. O nome de Jesus Cristo será Maravilhoso Conselheiro. O nome de Jesus Cristo será Deus Forte. O nome de Jesus Cristo será Pai da Eternidade. Por quê? Porque foi Ele que criou tudo. Por Ele tudo foi criado, até os planetas e o Sol e a Lua, que são os instrumentos que nos dão o tempo. E por isso criou o tempo e por isso é o Pai da Eternidade. Príncipe da Paz. E eles estavam à espera de Jesus Cristo para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi. Jesus Cristo é que vai governar sobre o trono de Davi. Vai ser Jesus Cristo. E sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. E eles estavam à espera da vinda deste Messias. O que eles não entendiam, contudo, é que o Messias se viria em duas fases. Para a fase primeiro e depois haveria uma segunda fase. E entre a primeira e a segunda fase havia, digamos assim, uma quebra de tempo, um espaço de tempo. E por isso eles esperavam a vinda do Messias, pensando que a vinda do Messias seria imediatamente a segunda fase, que seria a fase do Messias. Por isso hoje, queridos irmãos, vamos ver algumas profecias que foram cumpridas pelo Messias e que serão cumpridas, digamos assim, pelo Messias. Profecias do maravilhoso mundo da manhã. Profecias para o milénio. Profecias para a grande utópia a vir. O propósito, o próprio propósito da festa de tabernáculos. Por isso vamos ver isso e vamos então ver aqui quando o nascimento de Jesus Cristo, vemos aqui em Lucas capítulo 1, Lucas capítulo 1, Lucas capítulo 1, vamos começar a ler no versículo 30, que diz assim, mas o anjo lhe disse, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus, que significa Salvador. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, te dará o trono de David, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim. E por isso vê-se então que foi uma profecia aqui, que Jesus viria através de Maria. E por isso isto aconteceu.
enquanto Jesus Cristo nasceu, e ele traria paz à terra. Vejam também em Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, vamos começar a ler do versículo 8, diz assim: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardaram o seu rebanho durante as vigílias da noite, e um anjo do Senhor desceu antes aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, ficaram tomados de grande temor, e o anjo, por ânsia, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago a boa nova, de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de David o Salvador, que é Jesus, o Salvador, que é Cristo, o Senhor, que é o Messias, que é Cristo. E isto vos servirá de sinal: encontrarás uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Vemos aqui que isto é o que Jesus Cristo traria à terra: paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Ele vai ser o Messias. Mas essa parte da paz na terra aos homens não foi cumprida durante a sua primeira vinda, porque essa vinda foi interrompida no meio da semana, como leem em Daniel 9, 26 e 27. E por isso, como vemos, como entendemos agora, compreendemos, Jesus Cristo, quando ele veio, tinha, digamos assim, duas fases na sua vinda. A primeira fase foi a primeira vinda e a segunda fase é a segunda vinda. A primeira vinda, ele veio para pagar, digamos assim, o preço dos pecados, para fazer possível a cura, a sara das pessoas e, por isso, para proclamar a boa nova do reino de Deus. Essa foi a primeira parte, ou a primeira fase da missão de Jesus, o Salvador, que o nome Jesus significa Salvador. A primeira missão, a primeira fase foi uma de Salvador, de vir como Salvador para nos dar a salvação individual e fazer isso possível. A segunda parte da sua missão, que também é para salvar o mundo inteiro, mas é de ser o Messias. E o Messias quer dizer Cristo, que é a segunda parte da missão. Por isso o nome dele, Jesus Cristo, primeira vinda, segunda vinda, Jesus Cristo. E por isso vem como o Messias. Vejamos então o trabalho de Jesus Cristo, primeiro aqui, durante a sua primeira missão, a sua primeira vinda. Vejam aqui quando ele foi batizado, vejam aqui em Lucas capítulo 3, versículo 15, Lucas 3, versículo 15, estando o povo na expectativa. O povo estava na expectativa, eles sabiam que era o período que o Messias ia começar a fazer a sua obra, por causa da profecia de Daniel 9, como mencionei. Estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele, porventura, o próprio Messias, o próprio Cristo. Por isso estavam a pensar que João Batista talvez, de facto, seria o Messias, porque estavam na expectativa de que era o período que esperavam que o Messias aparecesse. Mas disse, versículo 16, disse João a todos: eu, na verdade, vos batizo com água, mas o que vem é mais poderoso do que eu, e por isso está a dizer que ele não era o Messias. E depois, continuando, no versículo 21, diz assim: e aconteceu que, então Jesus Cristo veio, ele batizou Jesus Cristo, e depois diz assim: aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. Jesus também foi batizado. E estando ele a orar, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre Jesus Cristo, em forma corpórea, como uma pomba. E ouviu-se uma voz do céu: tu és o meu filho amado, em ti
com prazo. Vê-se aqui que Jesus Cristo foi batizado. Depois de ele ter sido batizado, a primeira coisa que aconteceu, vemos no capítulo 4, é que Jesus Cristo foi guiado pelo Espírito para o deserto para ser tentado por Satanás. Então foi lá por 40 dias para ser tentado e depois de vencer, no versículo 13 do capítulo 4 de Lucas, passados que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. E depois o que aconteceu, o versículo 16 de Lucas 4, Jesus foi para Nazaré, onde fora criado. Entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, levantou-se para ler. Então, ele levantou-se, digamos assim, a primeira pregação, quando ele tinha a responsabilidade de ser o Messias, e então lhe deram o livro do profeta Isaías, porque a tradição era que liam certas partes da Escritura em certos sábados, e nesse sábado tinha que ler uns certos versículos. E então achou o lugar onde estava escrito, onde ele devia ter lido, que dizia o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres, isto é, para dar a boa nova aos pobres, curar os quebrantados de coração. Ora, isto foi uma frase que foi engolida na revisão Almeida, revista e atualizada, mas que está aí presente no original grego e que está também na revisão Almeida, revista e corrigida, assim como na Almeida, corrigida e fiel. Essa frase está lá: para curar os quebrantados de coração, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Então fechou o livro e foi sentar. E como vem aí em Lucas capítulo 4, diz assim, deixa-me lá voltar a essa área de novo, Lucas capítulo 4, tendo fechado o livro, devolveu o livro ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele, tinham os olhos fixos nele. Porquê? Porque é que ficaram, digamos assim, pasmados a olhar para ele? Porquê? Vejamos então em Isaías capítulo 61, versículos 1 e 2. Isaías 61, versículo 1 e 2. E diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Isto foi o que Jesus Cristo leu, lembram-se? Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas. Isto é o Evangelho, evangelizar, pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me para curar os quebrantados do coração. Como disse, que esta foi a frase que foi engolida da revisão Almeida, revista atualizada no Novo Testamento em Lucas, mas como vem aqui também está no hebraico. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em libertação os algemados e a pregoar o ano aceitável do Senhor. E foi onde Jesus Cristo fechou o livro e foi sentar. E está claro, eles ficaram a olhar, os olhos fixos nele. Porquê? Porque fechou o livro no meio da frase. Porque diz: e o dia da vingança do nosso Deus, etc, etc. Ele fechou o livro no meio da frase. Porquê? Porque até esse ponto representava a profecia da primeira vinda de Cristo. Daí adiante, e o dia da vingança do nosso Senhor a consolar, etc, etc, representa a segunda
vinda de Cristo. A primeira vinda foi interrompida no meio da semana, ao fim de 3 anos e meio. Uma semana são 7 anos. Foi interrompida no meio da semana. Ele parou, ao fim dos 3 anos e meio, parou a necessidade de haver mais sacrifícios, porque o sacrifício dele é o sacrifício permanente, é um sacrifício único, já não precisamos de fazer sacrifícios. Parou os sacrifícios. Mas parou isso ao meio da semana. Fisicamente, foi numa quarta-feira, mas também foi depois de 3 anos e meio dele pregar que ele morreu, ou que foi matado no meio da semana, no meio dessa semana de 7 anos. Isso é o que diz em Daniel 9, 26 e 27, que diz assim: depois de 62 semanas será tirado o Messias e não será mais. Sim, ao fim das 62 semanas. Como? Especificamente, quando? Porque ele firmará o concerto, isto é, a nova aliança, com muitos. Sim, a nova aliança ele fez com muitos, por uma semana, mas, diz assim, na metade da semana, ao meio da semana, depois de 3 anos e meio, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Isto foi o que ele fez. Parar o sacrifício e a oferta de manjares já não é mais necessário, porque ele é o sacrifício perfeito, uma vez para sempre. E por isso, ele ao fim de 3 anos e meio, foi morto. E não haverá necessidade mais de sacrifícios. E por isso foi o que aconteceu, que ele morreu no ano, conforme entendemos, no ano 31 da era corrente, depois de Cristo, foi morto, foi matado, digamos assim, durante o período da Páscoa, o dia da Páscoa, mais especificamente numa quarta-feira, cerca de março ou abril, no nosso calendário, 3 anos e meio depois de ele ter começado, de ele ter sido batizado e ter começado a sua primeira visita, a sua primeira missão de ser o nosso Salvador, a missão que ele teve de, como diz aqui, de curar os quebrantados de coração, de pregar as boas novas para os quebrantados, para proclamar a libertação aos cativos, pôr em liberdade os algemados e apregoar o ano aceitável do Nosso Senhor. Apregoar o ano em que há de vir, do milénio, dos anos em que vai haver paz na terra. Foi a missão dele, a primeira missão. Mas a segunda parte da missão dele, vejamos aqui, é a seguinte, que ele não leu, mas que é quando ele vier pela segunda vez. Diz assim: e o dia da vingança do nosso Deus, quando ele vier, vai haver a vingança de Deus, vai haver o julgamento de Deus e as coisas vão ser postas direitas na terra. Diz assim: a consolar todos os que choram. Vai haver uma consolação daqueles que estão tristes, que veem os problemas na terra, e ele vai consolar, vai trazer a paz à terra. Versículo 3. E a pôr sobre os que em Sião estão de luto. Isto é, a pôr os que em Sião, isto é, na igreja de Deus, aqueles que na igreja de Deus estão de luto, a pôr neles uma coroa, que vão ser coroados. Porquê? Vão ser coroados para serem membros do reino de Deus, para reinar com Jesus Cristo no reino de Deus, em vez de cinzas, óleo de alegria, em vez de pranto, veste de louvor. Vão ser honrados, vão ter coroas, vão ser reis debaixo do Rei dos Reis e vão ser sacerdotes debaixo do Senhor dos Senhores. Vão ser senhores debaixo do Senhor do Senhor. Em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. Vão ser, digamos assim, árvores de justiça, vão ser árvores fortes no reino da manhã, no reino de Deus, a governar na terra. Vão ser árvores, vão ser pessoas fortes, vão ser pilares de justiça, plantados pelo Senhor para a glória de Deus. Está aqui a ver o que vai acontecer durante a segunda vinda de Cristo. É o que ele vai fazer durante a sua segunda vinda. E por isso, vemos que ele há de vir uma segunda vez. Está claro, não sabemos quando.
Não sabemos quando. Ninguém sabe quando. Só o Pai sabe quando. Podem ler isso em Mateus 24, versículo 36. Ninguém sabe. Sabemos que está perto, mas ninguém sabe o dia ou a hora. Ninguém sabe. Mas quando ele vier estabelecer a paz, o mundo vai estar em condições tão terríveis que as pessoas vão pensar que vai ser o fim do mundo. Mas não vai ser o fim do mundo, porque ele vai salvar e vai julgar as nações. Vejam comigo, por exemplo, em Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25. Começar a ler no versículo 31 a 32. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, isto é, a segunda vinda de Cristo, como o Messias, na sua majestade, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e todos os anjos com ele, então se sentará no trono da sua glória. Vai ser o trono de David, como lemos. E todas as nações serão reunidas em sua presença. Todas as nações, israelitas e gentios. E ele separará uns dos outros, como um pastor separa dos cabritos as ovelhas. Ele então vai começar a executar julgamento na terra, a educar, a treinar as pessoas e vai a executar justiça. E as pessoas vai haver justiça, porque ele vai governar com justiça, com misericórdia, com amor. Isso então será o mundo da manhã, o milénio. O milénio pelo qual nós temos grande esperança, temos grande desejo de ver, porque é a única possibilidade de paz na Terra. Vejam comigo também em Apocalipse, capítulo 20. Apocalipse, capítulo 20. E vamos ler versículo 4. Vi também tronos, e nestes assentados aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar, e são os santos ressuscitados, vão ser estes, digamos assim, os carvalhos de justiça, como lemos há pouco, vão ser os santos ressuscitados, vão ser coroados, como lemos também, e vi ainda as almas dos decapitados por causa dos testemunhos de Jesus, bem, por causa da palavra de Deus, tantos quando não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, nem receberam a marca na fronte e na mão, a marca da besta. E por isso esses vão ser ressuscitados, são os santos. E diz assim, viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Reinaram com Cristo durante o milénio. Está claro, como lemos em outras escrituras, essa será simplesmente a primeira fase, a primeira parte desse reino, porque será um reino eterno. Mas inicialmente reinarão por 1000 anos e depois acontecem outras coisas. Os restos dos mortos não viverão, não reviveram, até que ao fim desses 1000 anos. Vai ser a primeira ressurreição, essa é a primeira ressurreição, vivem, governam por 1000 anos, os outros só são ressuscitados depois disso, depois dos 1000 anos. Será então, digamos assim, a segunda ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem autoridade. Porquê? Porque esta primeira ressurreição vai ser uma ressurreição a seres espirituais que não podem morrer. E por isso são bem-aventurados aqueles que estão na primeira ressurreição. Isto claramente indica que a segunda ressurreição as pessoas vão estar sujeitas a poderem morrer, a segunda morte, e por isso vai ser uma ressurreição física e não espiritual. E por isso, sobre esses, os da primeira ressurreição, a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele esses 1000 anos, até haver uma segunda ressurreição e outras coisas acontecerem, mas reinarão, está claro, eternamente, como lemos em outras escrituras. Mas essa é a primeira, digamos assim, a primeira parte. E por isso vemos aqui que o reino de Deus vai governar o mundo. Vai governar a humanidade inteira durante esses 1000 anos. Vai governar, reinar durante 1000 anos na Terra. Vai ser um governo
para o povo. Não é o governo do povo, mas é para servir o povo. Não vai ser, está claro, só Jesus Cristo a reinar, vai ser os reis debaixo do Rei dos Reis. Vão ser os santos a reinar com Jesus Cristo. Vejam também em Apocalipse, capítulo 5, versículo 9, a parte final do versículo 9 e versículo 10, diz assim. Está a falar aqui acerca dos santos, e de assim os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste, reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vão reinar na terra. Não vai ser o fim do mundo, vai ser o reino de Deus reinar na terra. Não é no céu, é na terra, reinar na terra. Vejam também que esse governo vai ser, esses seres que vão governar com Jesus Cristo, não são pessoas com carne e sangue. Vejam também em 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15. Versículo 50, diz assim: isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Por isso, serão ressuscitados. Esta é a primeira ressurreição, é uma melhor ressurreição. Não vão estar sujeitos à segunda morte, porque vão ser seres espirituais e não vão ser carne e sangue. Vão ser seres espirituais. Vem também no versículo 44 do mesmo capítulo, 1 Coríntios 15, 44, diz assim: semeia-se corpo natural, isto é corpo físico, e ressuscita corpo espiritual. Corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Vai ser um corpo espiritual. Por isso, seres espirituais vão governar o governo no mundo da amanhã, vão ser os governantes do mundo da amanhã, vão estar assim, digamos assim, no gabinete, no governo, a governar debaixo, digamos assim, do Rei dos Reis, que é Jesus Cristo. E vai ser um governo por seres que foram escolhidos por Deus e por Jesus Cristo. Foram selecionados por Jesus Cristo, escolhidos por Deus, chamados por Deus, escolhidos por Cristo, aqueles que foram chamados, eleitos e fiéis até ao fim. Não vai haver eleições, não vai haver campanhas, não vai haver partidos políticos, mas vai ser um reino de Deus. Porque o homem, ao fim de contas, queridos irmãos, demonstrou por 6.000 anos, demonstrou que o homem é completamente ineficaz, é completamente incapaz, porque desperdiça, porque é injusto, porque é ganancioso, porque é egoísta, porque quer o poder para ele próprio, e por isso as pessoas sofrem. A humanidade demonstrou que os homens, seja que partido seja que tipo de governo, se for comunismo, ou socialismo, ou nacionalismo, ou democracia, todas elas falharam. Porque o único governo vai ser o governo do reino de Deus, que vai trazer paz ao mundo inteiro. Como lemos, por exemplo, em Daniel 2, que é aquela pedra que vai destruir esta imagem, que é aquela pedra que se torna um reino que vai governar sobre o mundo inteiro e vai ser dado aos santos, isto é, aos que estão na primeira ressurreição, que se qualificaram, que se treinaram hoje em dia, que foram treinados por Deus para essa posição de governantes, e vão ser os governantes nesse reino. Vão ser, digamos assim, o começo do reino de Deus para governar e salvar o mundo inteiro. Queridos irmãos, nós provamos, como seres humanos, nós provamos que nós não podemos trazer paz. Só Jesus Cristo é que vai trazer paz à terra.
Quando Jesus Cristo veio, na primeira vinda, lemos há pouco Isaías 61. Agora o que eu quero fazer é ler um bocadinho antes disso. Vamos começar a ler em Isaías 59. Isaías 59. Vamos ler o que as profecias dizem um bocadinho antes da vinda de Cristo. E depois vamos ler um bocadinho depois do que Jesus Cristo leu, além de Isaías 61. Mas, como disse, começamos primeiro em Isaías 59. Isaías 59, antes da secção que Jesus Cristo leu. Diz assim, começar a ler, por exemplo, algumas partes. Vamos ler aqui alguns bocadinhos, versículos aqui e acolá, para ter uma ideia deste contexto. Diz assim, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o vosso rosto de vós, para que vos não ouça. São os nossos pecados que nos separam de Deus. Queridos irmãos, temos que olhar a nós próprios internamente e ver que pecados é que temos e separar e tornarmos melhores pessoas. E depois, continuando também no versículo 4, diz assim, ninguém há que clame pela justiça. Queridos irmãos, neste mundo não há ninguém que clame pela justiça. Sim, chamam, dizem que são justos, chamam pela justiça, mas pela verdadeira justiça, não. Ninguém que compareça em juízo pela verdade. Sim, dizem que têm que ser verdadeiros, mas estão cheios de mentiras. Estes partidos políticos no mundo hoje em dia. Confiam no que é nulo e andam falando mentiras. Concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Chocam ovos da áspide e tecem teias de aranha. O que comer os ovos dela morrerá. Se um dos ovos é pisados, sai-lhe uma víbora. É o mundo hoje em dia, queridos irmãos. É o mundo hoje em dia. Não há justiça, é terrível. Vejam o versículo 7 também. Os seus pés correm para o mal, são velozes para derramar o sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade, os seus caminhos há desolação e abatimento. Desconhecem o caminho da paz, nem há justiça nos seus passos, fizeram para si veredas tortuosas. Quem anda por elas não conhece a paz. Por isso está longe de nós o juízo, e a justiça não nos alcança. Esperamos pela luz, e eis que só há trevas. Pelo resplendor, mas andamos na escuridão. É o mundo hoje em dia, queridos irmãos. É terrível. É terrível. Vejam também versículo 15. Sim, a verdade sumiu, e quem se desvia do mal é tratado como presa. O Senhor, Deus, viu isso e desaprovou o não haver justiça. Deus não gosta do que está a acontecer no mundo hoje em dia. Viu que não há, ou que não havia, ajudador algum. Jesus Cristo vê, Deus vê, através de Jesus Cristo, viu que não há ajudador algum. E maravilhou-se que não houvesse um intercessor. Não há ninguém, nenhum homem, que é um intercessor pelo mundo e pela humanidade, que é verdadeiramente justo. Então, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação. Por isso, o seu próprio braço, o próprio Deus, trouxe a salvação ao mundo. Deus decidiu trazer Ele próprio, Ele intercedir pelo mundo. Através do Verbo, o Criador, o Verbo, que veio para a terra, se tornou carne, veio a ser Jesus Cristo, ressuscitou, está agora à mão direita de Deus Pai, no trono de Deus Pai, e Ele há de vir como um intercessor para trazer paz à terra. Vestiu-se de justiça, Jesus Cristo vestiu-se de justiça, como de uma couraça, e pôs o capacete da salvação. Sim, Ele morreu por nós. Vestiu-se com essa roupa, fez esse sacrifício. Pôs o capacete da salvação na cabeça. Pôs sobre si a vestidura de vingança. Ele vai vir a segunda vez para vingar
para dar a vingança, para trazer paz ao mundo. E se cobriu de zelo como de manto. Segundo as obras deles, assim retribuirá. Então diz assim no versículo 19: temerão, pois, o nome do Senhor desde o poente e a sua glória desde o nascente do sol. Pois virá, Jesus Cristo há de vir uma segunda vez, virá como torrente impetuosa, impelida pelo Espírito do Senhor. Virá o Redentor. Isto é, Jesus Cristo vai vir, o Redentor, a Sião. Isto é, a Igreja de Deus. Vai estabelecer e vai fazer da Igreja de Deus, vai nos suscitar e vai fazer membros do governo de Deus. E diz assim, virá o Redentor a Sião. Vai comprar os membros da Igreja de Deus e aos de Jacó que se converterem. Diz o Senhor, quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu Espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca não se apartarão dela, nem da de teus filhos, nem da dos filhos dos teus filhos, não se apartarão desde agora e para todo o sempre, diz o Senhor. Isto é o que Deus vai fazer por nós. Ele vai interceder, vai ser o nosso Redentor, vai vir uma segunda vez para trazer paz à terra. Jesus Cristo vai fazê-lo para nós, porque nós não podemos fazer para nós próprios. Continuando então no capítulo 60, de Isaías, versículo 1. Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Jesus Cristo nasceu como Filho de Deus, como Verbo, a glória do Senhor nasce sobre nós e Ele vai intervir. Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. O Senhor, Jesus Cristo, há de vir, e a sua glória se há de estabelecer sobre nós e estabelecer aqui na terra. E as nações se encaminham, isto é, os gentios, para a tua luz. Os gentios vão se submeter ao governo de Deus na terra, ao reino de Deus. E os reis para o resplendor que te nasceu. Levanta ao redor os olhos e vê. Abre os olhos, vê o que vai acontecer. Jesus Cristo há de vir para reinar na terra. Todos eles se juntam e vêm ter contigo. Teus filhos chegam de longe, tuas filhas são trazidas nos braços. Então o verás e serás radiante de alegria. Vais ver Jesus Cristo a vir como Deus. Ele vai intervir para nós como Senhor, com a sua glória. E então verás e vais estar contente, cheio de alegria no mundo amanhã, quando Deus vai reinar na terra. Porque Ele vai trazer paz à terra. Vejam então, saltar então para o versículo 18, capítulo 60 de Isaías, versículo 18, que diz assim: Nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou ruínas, nos teus limites, mas aos teus muros chamarás salvação e às tuas portas louvor. Nunca mais te servirá o sol para a luz do dia, nem com o seu resplendor a lua te iluminará, mas o Senhor será a tua luz perpétua. Vai haver uma luz espiritual no mundo, vai haver paz no mundo, e o teu Deus, a tua glória. Porque o Senhor vai estar na terra como Jesus Cristo, e o teu Deus, a tua glória. Nunca mais se porá o teu sol, nem a lua minguará, porque o Senhor será a tua luz perpétua, e os dias do teu luto findarão. Vai haver uma luz, falando espiritualmente, perpétua na terra. Vemos assim, por exemplo, como vemos aqui, que Jesus Cristo vai voltar e vai trazer esta paz. Então, lemos então no capítulo 61, a parte em que Jesus Cristo começou a ler, que diz: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, me deu a responsabilidade para pregar as boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor. Isso fez na primeira vinda. E na segunda vinda, fazer como vimos, vai trazer a vingança e vai pôr o reino de Deus na terra. E então, depois disso, vai haver essa cura, porque vai coroar
os santos, como diz assim no versículo 3, os que de Sião de luto vai pôr uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado. Então vai haver esta paz na terra. E vão começar, digamos assim, a curar, a trazer paz à terra, a limpar espiritualmente esta terra. Vejam no versículo 4. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os estudantes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Vai haver uma reconstrução na terra. Vai ser uma beleza. Coisas vão ser construídas e vai ser uma beleza no mundo da manhã. E nós vamos ter a oportunidade, queridos irmãos, de reinar com Jesus Cristo no reino de Deus. Vai haver uma educação correta, vai haver educação da própria comida, de comer corretamente, de uma vida correta, de uma maneira de viver correta, de um estilo de vida correta. Vai haver, por exemplo, meios de transporte que vão ser corretos, isto é, que não vão poluir o mundo, que vão ser saudáveis. Vai haver uma educação e uma indústria de uma maneira correta, de uma maneira que seja de acordo com as leis de Deus. Os problemas que são feitos pelo homem no mundo vão cessar, porque o sistema egoísta vai parar. Então vejamos então um pouco mais o que diz acerca deste período. Vamos começar a ler então em Jeremias, capítulo 31. Vejamos então um bocadinho mais acerca do mundo da manhã. O mundo da manhã em que vai haver paz no mundo. Vamos entender um bocadinho mais acerca do mundo da manhã. Jeremias 31. Começar a ler do versículo 3. Diz assim: De longe se me deixou ver o Senhor, dizendo: Com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Ainda te edificarei e serás edificado, ó Virgem de Israel. Vai edificar a nação. Ainda serás adornada com os teus adufes e serás com o coro dos que dançam. Ainda plantarás vinhas nos montes de Samaria, plantarão os plantadores e gozarão dos frutos. Porque haverá um dia em que gritarão os atalaias na região montanhosa de Efraim: levantai-vos e subamos ao Sião, isto é, ao reino de Deus, ao Senhor, nosso Deus. Levantamos para o Rei Deus, ao Senhor, Jesus Cristo, nosso Deus. Levantai para ir para Ele. Então também vejam, continuando no versículo 11, diz assim: Porque o Senhor redimiu a Jacó, isto é Israel, e livrou a mão do que era mais forte do que ele, que era Satanás. Livrou da mão de Satanás, que é o poder deste mundo, foi livrado. Versículo 12: Hão de vir e a exaltar na altura de Sião, isto é, no monte de Sião, isto é, no reino de Deus, hão de vir e exaltar no monte de Deus, no reino de Deus, radiantes de alegria por causa dos bens do Senhor, do cereal, do vinho, do azeite, dos cordeiros, dos bezerros. A sua alma será como um jardim regado e nunca mais desfalecerão. Vai haver alegria, as pessoas a agricultura vai ser boa, haver comida boa, comida saudável, as pessoas vão estar alegres, vai haver uma coisa especial, uma alegria, uma paz na terra, e as pessoas vão estar contentes e alegres. Então a Virgem, versículo 13, se alegrará na dança, também os jovens e os velhos, tornarei o seu pranto em júbilo e os consolarei, transformarei em regozijo a sua tristeza, saciarei de gordura a alma dos sacerdotes, e o meu povo se fartará com minha bondade, diz o Senhor. Vai haver uma paz e uma alegria na terra, no mundo da manhã. E por isso a festa de tabernáculos, que é uma sombra que aponta, que demonstra este significado do mundo da manhã, é um grande período de muita alegria, porque nos dá uma ideia do que o mundo da manhã, uma ideia muito pequena, mas dá uma ideia do que o mundo da manhã há de vir a ser. Vejam também no versículo 28 do capítulo 31 de Jeremias, versículo 28 diz assim: Como velei sobre eles para arrancar, para derribar, para subverter, para destruir e para afligir, assim velarei sobre eles, para edificar e para plantar, diz o Senhor. Vai haver uma paz e Deus vai ter cuidado
de que a terra seja mudada para um paraíso. A terra vai se tornar um verdadeiro paraíso, um paraíso na terra. Entendemos então o que vai ser o maravilhoso mundo amanhã, o milénio na terra. Vemos que precisamos ter uma grande esperança por estes dias, porque vai ser uns dias em que Deus vai limpar tudo, vai trazer paz à terra e vai haver grande abundância de coisas e materiais, e as pessoas darão benções a Deus. E graças a Deus por isso tudo. Vai ser o fim do mundo da maneira que temos hoje em dia, porque Deus vai intervenir para que nós não nos destruamos, não destruímos a nós próprios. Vejam também em Ezequiel capítulo 36. Ezequiel capítulo 36. Ezequiel capítulo 36. Vamos começar a ler do versículo 9. 36, versículo 9. Diz assim. 36, versículo 9 diz assim: Porque eis que eu estou convosco, voltar-me-ei para vós outros, e sereis lavrados e semeados. Multiplicarei homens sobre vós, a toda a casa de Israel. Sim, todas as cidades serão habitadas e os lugares devastados serão edificados. E está claro, queridos irmãos, as profecias são inicialmente para Israel, mas vai ser para o mundo todo, vai ser para as nações todas. Não vai ser só para Israel, vai ser para as nações todas. Vai ser para Portugal, para o Brasil, para Moçambique, para Angola, para a China, para o Japão, para todos os países. Vai ser esta beleza, começando inicialmente por Israel e se espalhará pelo mundo inteiro. Versículo 11. Multiplicarei homens e animais sobre vós. Eles se multiplicarão e serão fecundos. Falo-os-ei habitar-vos como dantes, e vos trarei melhor do que outrora, e vos tratarei melhor do que outrora, e sabereis que eu sou o Senhor. Eu vos tratarei melhor do que nos dias anteriores. Vai ser uma benção. Farei andar sobre vós homens, o meu povo de Israel. Eles vos possuirão e sereis a sua herança, e jamais os desfilhareis. Queridos irmãos, vai ser um tempo de grande alegria. Vejam também no versículo 33 de Ezequiel 36. Diz assim diz o Senhor Deus: no dia em que eu vos purificar de todas as vossas iniquidades, então farei que sejam habitadas as cidades e sejam edificados lugares desertos. Vão ver, as cidades vão ser reabitadas, os desertos vão dar fruta, vão ser lindos, vai ser tudo uma beleza. Lavrar-se-á a terra deserta, em vez de estar desolada aos olhos de todos que passam. Dir-se-á: esta terra desolada, isto é o deserto, ficou como o jardim do Éden. Os desertos ficaram como o jardim do Éden. As cidades desertas, desoladas e em ruínas, estão fortificadas e habitadas. Então as nações, isto é, os gentios, que tiverem restado, que não tiverem morrido durante a crise final desta era final, antes da vinda de Cristo, os que restarem, ao redor de vós saberão que eu, o Senhor, Deus, Jesus Cristo, reedifiquei as cidades destruídas e replantei o que estava abençoado. Eu, o Senhor, o disse e o farei. O Senhor, Jesus Cristo, o fará. Por isso vemos, queridos irmãos, que está profetizado um grande tempo de paz e de alegria e de abundância para o mundo inteiro. Queridos irmãos, isto é um mundo maravilhoso que nós podemos ter esperança. Vejam também em Isaías, capítulo 35. Isto é o que Jesus Cristo fará da terra quando ele vier para a terra. Isaías 35. Diz assim: o deserto e a terra se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como o narciso, como a rosa. Florescerá abundantemente, jubilará de alegria e exultará,
Deu-se-lhes a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Sarom. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Vai ser um esplendor de beleza a terra. Vai ser uma coisa linda. Vejam também no versículo 5. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como servos e a língua dos mudos cantará. Pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. A areia esbraseada se transformará em lagos e a terra sedenta em mananciais de águas. Onde outrora viviam os chacais, crescerá a erva com canas e juncos. E ali haverá um bom caminho, caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminho não errará, nem mesmo o louco. Ali não haverá leão, animal feroz, nem passará por ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião, com cânticos de júbilo. Alegria eterna coroará a sua cabeça. Gozo e alegria cantarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Queridos irmãos, é difícil, talvez, visualizar isto tudo. Mas estamos a ler aqui escrituras e mais escrituras. Eu não estou a ler todas, estou a dar-vos simplesmente uma indicação de escrituras que apontam para o maravilhoso mundo da manhã. Jesus Cristo vai trazer paz à terra e vai fazer uma beleza à terra inteira. Queridos irmãos, vejam aqui outra escritura em Zacarias capítulo 8. Zacarias capítulo 8. Zacarias capítulo 8. Vamos começar a ler do versículo 1. Diz assim: Veio a mim a palavra do Senhor dos Exércitos, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Tenho grandes zelos de Sião, e com grande indignação tenho zelos dela. Assim diz o Senhor: Voltarei para Sião. Sim, é para a terra física, mas vai ser também para a Igreja de Deus, para os serventes, e vai estabelecer o reino de Deus aqui na terra. Habitarei no meio de Jerusalém. Jerusalém chamar-se-á a cidade fiel, e o monte do Senhor dos Exércitos, Monte Santo. Então aí vai ser onde se estabelecerá o reino de Deus, e então todas as nações se virão para o reino de Deus para aprender o caminho da verdade. Diz assim no versículo 4, Assim diz o Senhor dos Exércitos: Ainda nas praças de Jerusalém sentar-se-ão velhos e velhas, levando cada um na mão o seu arrimo, o seu bordão, por causa da sua muita idade. As praças da cidade se encherão de meninos e meninas, nas praças da cidade, que nelas brincarão, porque vai haver paz. Vai haver paz. Coisa linda, queridos irmãos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Se isto for maravilhoso aos olhos do restante deste povo naqueles dias, será também maravilhoso aos meus olhos, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eis que salvarei o meu povo, tirando-o da terra do Oriente e da terra do Ocidente. Vai salvar o povo. Vai salvar o povo de Deus, vai salvar o mundo inteiro. Eu os trarei, habitarão em Jerusalém, e eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, em verdade e em justiça. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Sejam fortes as mãos de todos vós que nestes dias ouvis estas palavras da boca dos profetas, a saber, nos dias em que foram postos os fundamentos da casa do Senhor dos Exércitos, para que o templo fosse edificado. Vai ser edificado um templo, vai ser, digamos assim, o terceiro templo, mas o templo vai ser a Igreja de Deus, que se torna o reino de Deus, para onde as pessoas oram e vão admirar e querem olhar e querem vir a ser parte do reino de Deus. Porque vão ser seres físicos a olharem por seres espirituais que serão parte do reino de Deus. E por isso vai haver uma grande alegria. Vejam também no versículo 11, diz assim: Mas agora não serei para com o restante deste povo como nos primeiros dias, diz o Senhor dos Exércitos, porque haverá sementeira de paz. Vai plantar paz, sementeira de paz. O mundo vai ser paz. E vida dará o seu fruto. A vida dará o seu fruto. A terra
a sua novidade, e os céus o seu orvalho, e farei que o resto deste povo herde tudo. E há de acontecer ao casa de Judá, ao casa de Israel, que assim como fostes maldição entre as nações, assim vos salvarei e sereis uma benção para todos os outros povos, para todas as outras nações, porque vai ser uma benção para o mundo todo. Vai haver paz na terra. Não temeis e sejam fortes as vossas mãos, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, compensei fazer-vos mal, quando os vossos pais me provocaram à ira, diz o Senhor dos Exércitos, e não me arrependi, assim também pensei de novo em fazer bem a vocês, a Jerusalém, à casa de Judá, nestes dias. Não tenham medo, não temais. Eis as coisas que devem fazer. Isto é o que nós devemos de fazer. Falai a verdade, cada um com o seu próximo, executai juízo nas vossas portas, segundo a verdade, em favor da paz. Não pensem o mal no seu coração contra o próximo, nem amo o juramento falso, porque todas estas coisas eu me aborreço, diz o Senhor. Por isso isto é o que devemos de fazer. Isto é o que devemos de aprender, queridos irmãos. De sermos justos, dizer a verdade, mesmo a verdade, perante Deus, a verdade, pura verdade. Às vezes neste mundo as pessoas até dizem, bem, eu fiz isto, e para eles é como dizer uma mentira, é como dizer a verdade. Queridos irmãos, temos que nos analisar com cuidadinho para ver, estamos de facto perante Deus a dizer 100% a verdade. Queridos irmãos, analisem-se a vós próprios. Precisam de ver, estamos a ser verdadeiros? Falai a verdade, cada um com o seu próximo. Executai juízo, segundo a verdade. Queridos irmãos, Jesus Cristo é o Messias. Ele há de vir para a terra. E nós temos esperança. Temos esperança e temos fé em Deus. E temos uma esperança que isto vai acontecer. Esta é a nossa esperança. Queridos irmãos, isto foi o que Pedro concluiu a carta dele, a segunda carta dele. Vejam como Pedro concluiu a segunda carta dele. Segundo Pedro, capítulo 3, diz assim, vamos começar a ler do versículo 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Queridos irmãos, Deus espera. Deus tem paciência, porque espera que as pessoas se arrependam. Dá tempo. Precisamos nos arrepender de seja o que for que nós tenhamos. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor. O dia que Jesus Cristo há de vir, as pessoas não sabem quando é, porque só o Pai sabe. No qual os céus passarão como estriposos estrondo, e os elementos se desfarão, abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Vai tudo ser destruído, vai haver uma paz nova no mundo. E depois, continuando um bocadinho adiante, diz assim no versículo 14. Por esta razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por seres achados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tendo por salvação a longanimidade do nosso Senhor, isto é, a paciência, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar destes assuntos, como de facto costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, nas coisas que Paulo escreveu, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a sua própria destruição. Assim, as pessoas distorcem, modificam a verdade, a palavra de Deus. Eu hoje estive-vos a explicar, a demonstrar umas partes simples da pura palavra de Deus, que Jesus Cristo há de vir e vai estabelecer o reino dele na terra para trazer paz ao mundo inteiro. Mas que grande alegria que temos. Versículo 17. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos,
Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, as pessoas que não se querem submeter a outras pessoas, insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Mas, aliás, antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E, queridos irmãos, parte da graça e do conhecimento dele é que ele vai trazer paz e vai trazer uma grande esperança no mundo da amanhã. E isto é o significado, o simbolismo desta sombra que é a festa de tabernáculos. A ele, a Jesus Cristo, seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém.